Irmãos queridos, bom dia nesta manhã de domingo, dia 5 de abril de 2020. Tempos de crise, mas tempos também de palavra, a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, na lição de número 12, cujo título é João, porque estamos estudando o Evangelho de João, as declarações do Filho de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, louvamos-te, Senhor. Em meio a essa tempestade de crises que o mundo atravessa nos dias de hoje, encontramos na Tua Palavra o consolo para as nossas almas. Fala conosco, Senhor, ministra as nossas inteligências, para que possamos compreender a Tua Palavra e a Tua mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Manhã de domingo, o texto que nós vamos compartilhar com os irmãos está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 50 a 59. Queridos, diz a palavra: eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tu tens demônio, morreu Abraão e os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou a ver o meu dia, e viu, alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim retirou. Queridos, esse contexto, as declarações de Jesus, elas têm um significado muito interessante para nós nos dias de hoje. Porque o Evangelho de João, como nós dissemos no estudo passado, ele foi, assim, de maneira colocado para pequenos grupos de pessoas, para que a partir daqueles poucos ouvintes começasse a produzir a fé. E o Evangelho de João, ele realmente tem todos os elementos necessários para produzir fé em todas as pessoas. É o comentário inicial da introdução da nossa revista. Jesus, ele se declara, primeiro, sinais, vimos no estudo anterior. Depois ele se declara ser o próprio Deus. Aí não somente por apresentação de sinais, mas através de palavra falada, de discurso, discussão, mesa redonda, bate-boca, embates. Ele
ele declara primeiro aqui, que nós vamos estar abordando, ele declara que é aquele que supre as nossas necessidades. Nós, às vezes, entendemos as nossas necessidades como a necessidade de possuir um veículo, como a necessidade, talvez, de alimentar uma comida diferente, né, com requintes de um grande chefe. Cada um interpreta a sua necessidade de uma maneira, mas espiritualmente falando, o que nós necessitamos prioritariamente? Na minha opinião, o que nós mais necessitamos é a graça. Porque Paulo, ele foi desafiado em um certo momento e ele sofria algumas coisas, alguns males. E quando ele questiona com Deus, então veio a palavra no coração de Paulo: a minha graça te basta. Eu entendo que todas as nossas necessidades a serem supridas, elas começam a se canalizar a nosso favor a partir do momento, a partir da graça. Porque tudo que nós recebemos de Deus realmente é um favor não merecido, porque graça significa isto. E ainda por cima, dentro desse contexto das necessidades, ele se declara o pão da vida. Então ele diz: eu sou aquele que supre as suas necessidades e eu sou o pão da vida. Está lá em João capítulo 6, versículos de 1 a 15, nós vemos que Jesus multiplicou os pães e deu de comer a 5.000 pessoas e ainda sobrou. Ali ele demonstra que Jesus ele estava alimentando aquela multidão, uma fome que eles estavam sentindo, mas uma fome física. Vontade de almoçar, vontade de jantar, coisa que todos nós temos. Todavia, ele declara que é o pão da vida porque ele alimenta a vida. O pão multiplicado alimentou o corpo, mas a presença, a entrega a Jesus e a presença de Jesus nas nossas vidas alimenta a vida. Quem não gosta de viver? A vida é muito boa, desde que saibamos usufruir daquilo que está à nossa disposição. Não podemos cometer abusos, exageros, pecar. Mas a vida, então, quando se fala de vida, ele fala de uma vida abundante, uma vida plena. Tanto na parte física quanto no espiritual. Tem uma ressalva interessante na revista, está lá no alto da página, do lado direito, ele fala que os sinais produzem a fé, mas o caminho que conduz à fé é a palavra. Lembra do Gênesis? No princípio era o verbo. Então, o que nós falamos? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Não se passa diretamente do sinal à fé. Tem um negócio que chama credulidade. Não é exatamente fé. Fé e credulidade são duas coisas diferentes. Então, diretamente do sinal para a fé, ele provoca uma credulidade. E se porventura não acontecer aquilo que se espera, ou aquilo que se anseia, ou que se deseja, a pessoa pode virar as costas para Deus, decepcionada com a não realização de um milagre, com a não realização de um desejo. Paulo,
ele nos orienta, ele, olha, eu estou preparado para passar necessidade, mas para ter fartura, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, o passo do sinal, a fé, através da palavra. A palavra. Jesus, então, declarou diante de todos que ele é aquele que desce. João 6, 28 a 31. Jesus, então, declarou diante de todos os presentes que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E revelou ser ele mesmo o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. Então nós vemos aqui já 2 vezes ele falando eu sou. Esse negócio era a mesma coisa de dar uma facada nos judeus, meus queridos. Porque os judeus, eles não usavam essa frase eu sou, eles tinham medo terrível, porque representa muito, porque o eu sou na Bíblia é a letra que fala o nome de Deus. Eu sou aquele que é, que sempre foi, dá a entender de eternidade, alguma coisa nesse sentido, uma vogal ou uma consoante que ninguém sabe qual é. Ela não é utilizada no alfabeto, podemos assim dizer, judaico. Então, o pão da vida, na verdade, é aquele que sustenta a vida. E dentro desse contexto ainda, das nossas necessidades, então o que nós precisamos? De viver. E nós precisamos que as coisas sejam claras para nós. Que nós tenhamos uma boa visão, a visão da ética, a visão da moralidade, a visão da educação, enfim. Ele fala assim, eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, para viver bem, você tem que enxergar as coisas, ver o perigo lá mais distante, saber como se conduzir para que você não tropece, né? Saber a hora de acender a lanterna, a hora de acender o farol, a hora de apagar o farol, enfim, ele é a luz do mundo. Então, traz a luz, traz a visão necessária. Quantas pessoas batem com a cara no muro? Vamos falar uma palavra bem nossa do ser humano. Toda pessoa quebra a cara, literalmente, porque não enxergou onde estava passando, né? Jesus, o Verbo encarnado, personificou todas as declarações do Velho Testamento, né? Que está lá no Salmo 27, no Salmo 119, em Provérbios. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Homens cegos que estavam ali diante de Jesus e não percebiam a deidade, ou seja, a divindade de Jesus. Outra declaração de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Nós somos as ovelhas, queridos. Eu sou ovelha e ele é a porta das ovelhas. Jesus usa como exemplo o trabalho do pastoril, né? Para destacar outras verdades espirituais a seu respeito. Ele começa mostrando a diferença entre pastor de ovelhas, os ladrões e salteadores, quem usa os caminhos ilícitos para acessar o aprisco não é pastor, mas sim um ladrão, um salteador. Em seguida ele põe em contraste os ladrões e salteadores e a porta. Jesus está afirmando rigorosamente que não há outro caminho senão... Não há outro caminho, nenhum outro acesso é válido. Ele é a única passagem. Portanto, o apóstolo Paulo ele declara que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então não existe outro caminho. No item 2, nós vemos que ele é aquele que nos protege. Então ele aparece
como o nosso guia, o único. Ele também fala que é o bom pastor protege as ovelhas, né? Lembra da ovelha perdida? Que o pastor cuidadosamente foi em busca de resgatá-la? Portanto, Jesus é o bom pastor. O resto é o resto. Nós temos bons pastores aqui na terra, amém, pastor Geraldo? Mas ele é o bom pastor, o maioral dentre todos. Eu sou a ressurreição e a vida. Esta é uma das declarações mais fortes no que se refere à morte e ressurreição, quando Jesus ressuscita a Lázaro. João capítulo 11, versículo 1, versículo 45. Então, diante de muitos ouvintes ali, quando Lázaro sai daquela sepultura, tornou à vida, ele fala assim, eu sou a ressurreição. Jesus declarando, eu sou a ressurreição e a vida. E quem é que ia desmentir naquele momento? Então, os sinais, nesse momento, veio produzir fé, porque muita gente ficou maravilhada com aquilo. Entendeu agora como é que é o negócio? Entendeu como é que funciona? Ressurreição e vida não são um dia, são uma pessoa. A saber, Jesus Cristo, o eu sou, o próprio Deus. Né? 2:2, ressurreição e a vida. 2:3, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí se completa todas essas declarações. Ele diz assim, estava faltando uma noite, foi na noite que antecedeu a traição de Judas e o Calvário. Na noite anterior, os discípulos, querendo saber para onde o Senhor iria, foram consolados, aliás, e incentivados por ele a crer que lhe seria preparado um lugar. João faz-nos saber que Tomé redarguiu, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eis que surge uma das mais poderosas afirmativas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção nessa frase. Ele não falou ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele falou ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se ele disse vem ao Pai, ele se declara Deus juntamente com o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o Deus triuno, a doutrina da Trindade. Queridos, é lindo isso. Pena que nós não temos aqui o tempo inteiro para falar sobre a grandeza dessas declarações de Jesus. Então, ele declara que é a videira verdadeira. É como se um pé de uva fosse ele e o pai, o agricultor. Se a gente estiver ali na videira, produzindo, estamos garantidos ali a nossa salvação, mas se nós não tivermos produtivos, a videira que não tem caixa, ela é podada. Corta-se, porque é improdutiva, joga no fogo. O que que significa então, hein? O crente improdutivo, se nós formos a igreja improdutiva, ela é podada e vai queimar no fogo. Profético, isso é interessante. A videira é uma só, o lavrador também é um só, mas os ramos apresentam-se de 4 maneiras distintas. Sem fruto, com mais fruto, a fim de que Deus seja glorificado por intermédio de sua vida. A única maneira de ser um ramo produtivo é estar ligado à videira. Há trabalho de lavrador na vinha.
Ele tira os ramos infrutíferos e poda os frutíferos para que produzam mais frutos. Apenas uma vida de relacionamento íntimo com Cristo, por intermédio de sua palavra, pode fazer de nós ramos frutíferos para a sua glória. Estejamos sempre ligados nele, viu, amados irmãos? A atividade para reflexão. Quantas vezes no Evangelho de João, Jesus utilizou a expressão eu sou em autorreferência? Ele falava eu sou, referindo-se a ele mesmo como Deus. É um grande desafio. Olha, se nós lemos o Evangelho de João, ele é o suficiente para que produza salvação em nosso coração. Um bom dia, amados irmãos. Um grande beijo no coração. O jejum de hoje, desse domingo, não é porque foi convocado pelo presidente, mas me lembrou muito Josafá convocando um jejum em toda Judá, quando veio a palavra e o Senhor deu a vitória. Então nós vamos vencer esse coronavírus. Ele é muito pequenininho. A fé é maior do que ele, porque se estiver do tamanho de um grão de mostarda, você pode ordenar um monte, quem mais um vírus? Né, amados irmãos? Tenham um bom dia. Compartilhamos aí a lição número 12. E no próximo domingo nós estaremos com a lição de número 13. E dependendo do que ocorrer durante a semana, quem sabe nós estaremos fazendo esse contato já pessoalmente. Amém, irmãos? Tenham um bom dia e sigam na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.